Você veio aqui para morrer? Uma palestra por Ajahn Brahmavamsa. Quando estamos meditando, muitas vezes nos deparamos com as nossas impurezas. E isso é uma das coisas maravilhosas durante o retiro das chuvas. Não há como escapar. Ou, pelo menos, não é fácil escapar. Alguém teria que ser muito astuto para encontrar maneiras de escapar deste monastério nesta época do ano. Portanto, não há muito o que fazer além de enfrentar a própria mente. Temos duas opções: sofremos ou desfrutamos da paz. Dessas duas, eu encorajo a última: desfrutar da paz e acalmar a mente. Há muitos truques para ajudar-nos a acalmar a mente. Podemos pensar de um modo diferente para sermos capazes de realizar essa prática de abrir mão, abandonar, renunciar, abrir mão do controle e parar o apego e o desejo. Acho que falo sobre essas coisas toda semana. Então hoje vou falar sobre uma das principais técnicas de meditação, mas de uma maneira diferente. Vou falar tomando a perspectiva da morte. Sempre me lembro de uma das frases mais comuns de Ajahn Chah durante o período em que estive no seu monastério na Tailândia. Ele vinha e perguntava: "Você veio aqui para morrer?" Claro que é muito estranho que alguém pergunte isso, porque qualquer um pensaria: eu não vim aqui para morrer, eu vim para me iluminar e para desfrutar de boas meditações. Mas ele perguntava: você veio aqui para morrer? E porque Ajahn Chah estava sempre repetindo essa frase, ficou muito claro que essa ideia de morrer é muito profunda e útil. Então é sobre isso que vou falar hoje. Imaginem que agora vocês estejam morrendo. Se a sua meditação não estiver evoluindo bem, imagine-se morrendo. Imagine como seria morrer. Inicie a meditação especificamente com essa finalidade. Não quero, na verdade, dizer que você deve acabar como um cadáver. O que realmente quero dizer é que você abra a mão. Isso é o que morrer significa. Quando uma pessoa morre, ela tem que abrir mão, ela tem que renunciar. Tudo o que é meu, amado e querido é tomado ao morrer. Então, aqui estamos nós praticando o morrer. Estamos imaginando o morrer, por vontade própria, abrindo mão de todas essas coisas, que neste contexto claramente percebemos que não nos pertencem. Elas não são meu, elas não são um eu, tal como acabamos de recitar no Anattalakkhana Sutta. Agora, imagine-se sentado em meditação e abandonando todas aquelas coisas que lhe preocupam, todos os pequenos projetos, planos e atividades que você tenha. Coloque-os sob a perspectiva da morte, de modo que você realmente possa abrir mão disso. Nesta perspectiva, é muito fácil abrir mão das coisas. Muitas pessoas morrem com afazeres inacabados. Elas morrem ainda com desejos. Elas morrem com coisas incompletas. Você já completou todas as suas tarefas? Você realmente cumpriu a sua missão neste monastério? A única maneira de fazer isso é lembrar do velho ditado de Ajahn Buddhadasa: o que está feito, está concluído. E se você conseguir entender o profundo significado dessa mensagem, então, de fato, pode morrer para o seu passado. Tudo o que tenha passado está terminado. Você realmente e verdadeiramente renuncia a isso, porque se imagina morrendo. Se este é o momento da sua morte, tudo o que diz respeito ao passado não importa. Realmente importa aquilo que essa pessoa disse ou aquilo que aquela pessoa fez? Qual a real importância de todas as suas posses na sua moradia, todos os seus livros, roupas e outras coisas que, como monges e renunciantes, vocês passam tanto tempo se preocupando? Vocês não precisam se preocupar com a última moda, a melhor tigela, ou o tipo de manto, ou esta sacola para esse tipo de requisito, ou aquela sacola para aquele tipo de requisito. Isso é apenas materialismo. Imagine-se morrendo agora. Por que se preocupar com tais coisas? Apenas resta um dia. Portanto, um remendo é suficiente no manto. Não é necessário comprar um manto novo. Imagine-se morrendo sentado com as pernas cruzadas na sua almofada de meditação ou onde quer que você sente.
Quando nos imaginamos morrendo, todas essas coisas que perturbam a meditação e enchem a mente começam a desaparecer. As posses na sua moradia já cumpriram a sua tarefa. Elas o conduziram até aqui. Você não precisa mais delas porque agora está morrendo. Todos os seus parentes e amigos, você morre para todos eles. Assim, não precisa levá-los para a meditação. Você imagina que isso está acontecendo e vem para a meditação para realmente morrer para o seu mundo. Morrer para o passado. É interessante percorrer os cemitérios das cidades e ver que, depois dos primeiros anos que uma pessoa morre, pode haver uma lápide, talvez alguém se lembre, mas depois de 20, 30 ou 40 anos, os túmulos podem ser nivelados, visto que a terra é tão valiosa para colocar uma outra pessoa. Assim, mesmo a lápide acaba se desfazendo em pó. Todo registro de alguém que tenha aqui vivido se vai, porque ninguém se lembrará quem você era ou o que você fez. Não é lindo? Então por que não fazer isso agora? Nivelar essa ideia de quem você é, do seu eu, morrer para a sua reputação. Quando digo morrer para a sua reputação, quero dizer para o seu passado, de onde você veio e quem você pensa que é. Quando você pensa numa lápide para este corpo, com o seu nome, indicando que esteve neste monastério, de onde veio, quantos retiros das chuvas teve, se foi um monge, noviço ou anagárika, imagine essa lápide de granito se esfarelando até virar pó, até que não haja nenhum registro da sua vida. Só então você pode realmente dizer que morreu para este corpo, com toda a sua história. Imagine então quão livre você se sentiria. Quando estamos morrendo para o passado, este não surge na meditação. É como se tivesse desaparecido. Você está livre. O casulo da morte. Se a sua mente for muito ativa e pensar muito, estes exercícios podem ser feitos como imaginários na meditação. Se tiver que pensar, aproveite esse pensamento, faça uso dele. Comece pensando em você mesmo como uma lápide se esfarelando. O seu passado está desaparecendo como as folhas de um diário que está sendo rasgado, queimado até as cinzas, jogado aos quatro ventos. Assim não há registro de todas as suas realizações, de todas as coisas pelas quais você se esforçou e fez. Tudo se foi. Pense em todo esse negócio de alcançar algo na meditação, tentar chegar em algum lugar. O que você está tentando provar? Para os meditadores, muito na meditação tem origem no eu, no ego, querendo ser bem-sucedido, querendo chegar a um jhana, querendo obter Maggaphala, o fruto do nobre caminho óctuplo. A razão pela qual a meditação não funciona é por causa de você. Você está fazendo. É apenas uma coisa a mais que você deseja alcançar neste mundo. Apenas uma conquista do ego. Outra medalha para colocar no peito do ego. Todas as coisas são assim. É por isso que não funciona. Então, por que você não morre para todas as conquistas? Morre para esse eu que quer tudo isso. Porque no final, ninguém vai lembrar de você. Você vai desaparecer e extinguir para sempre. Então, por que não fazer isso agora? O modo de lidar com as conquistas é morrer para elas. Assim morremos para essas ideias de meu eu, meu corpo, meu passado e meu futuro. Porque na realidade nada disso nos pertence. Todos neste monastério não têm nenhum futuro. Que maravilha! Como abade, não tenho nenhum futuro aqui. Morremos para isso. Quando alguém está prestes a deixar este corpo, o seu futuro terá desaparecido. Todos os planos são rasgados. Você está prestes a deixar este corpo. O seu último suspiro está prestes a ser concluído. Onde ficam os planos quando você está prestes a ir, prestes a morrer? Assim, quando você imagina estar morrendo neste exato momento, morre para todos os planos futuros do que irá fazer quando sair daqui ou o que irá fazer na próxima semana. A imaginação, contemplação ou reflexão sobre a morte desta forma rapidamente nos traz para o momento presente. Às vezes as pessoas perguntam: como você é capaz de fazer isso? Como pode realmente alcançar a atenção no momento presente? Apenas pense que está morrendo. Pense que este momento é o meu momento de morrer. Imagine, coloque-se nessa situação e assim saberá o que é a atenção no momento presente. A morte é o último ato de renúncia. Renúncia ao corpo, aos sentidos,
ao passado e ao futuro. Por que é tão difícil fazer isso? Porque ao morrer, deixamos de lado aquilo que pensamos ser. Morrer vai contra o hábito de acumular, de viver, de ser, que é tudo função de um eu, de um meu. Eu quero ser, eu quero viver, eu quero fazer as coisas, eu quero acumular coisas. Quero posses, experiências e realizações. Esse é o caminho do mundo que mantém samsara girando. O caminho da morte, se não resistirmos, é o caminho do desaparecimento de samsara e da remoção de todos os nossos pertences. Todas as nossas ilusões de pensar que somos um corpo e pensar que somos as nossas coisas são removidas. É um desafio, sendo por isso que as pessoas têm medo da morte, porque é a morte das nossas posses, e a morte das nossas posses é um desafio para a própria ideia de propriedade e controle. Quando morremos, não há mais controle. O fazedor também está morrendo, está expirando. Ao imaginarmos nós mesmos fazendo isso, na verdade fica muito mais fácil abrir mão das coisas. Abrimos mão do corpo, imagine-se apenas respirando. Abra mão da respiração, visto que você está morrendo. Agora, este é o meu último suspiro. Iremos descobrir que ficamos muito atentos à respiração quando imaginamos que estamos morrendo. A próxima respiração, você tem mais uma, então observe muito, muito cuidadosamente. Logo ela morre. Todo esse negócio de morrer nos dá um foco, nos dá uma apreciação de cada respiração. Morremos para o mundo e a respiração é a única coisa que resta. Então, o último suspiro, que é este agora. A meditação da atenção na respiração torna-se tão fácil quando imaginamos estar morrendo. Coloque a morte ao seu redor. Imagine isso. Contemple-a como se estivesse meditando neste casulo chamado morte. Imagine esse casulo chamado morte ao seu redor, abraçando-o. Ele mantém do lado de fora todas as impurezas, todo o passado e futuro, todas as ideias tolas de propriedade e posse. O pensar que você é esse corpo e que essas coisas realmente lhe dizem respeito. Tudo isso é deixado de lado no casulo das reflexões sobre a morte. No casulo, é fácil permanecer no momento presente, fácil observar a respiração, porque você está morrendo para o mundo. E claro, a coisa mais maravilhosa com relação à morte é quando os 5 sentidos por fim cessam. Toda essa atividade de ver e ouvir, quantos de vocês já não passaram horas lendo livros ou simplesmente vendo coisas? Não seria maravilhoso se ver fosse apenas o visto? Ouvir palestras gravadas, a audição seria apenas o ouvido? Você ainda não teve o suficiente de ver e ouvir? Todas essas coisas que ainda lhe excitam, ainda lhe interessam, por que é tão difícil abrir mão dessas coisas na meditação? Como já disse muitas vezes antes, isso é o apego. Achamos que possuímos nossa audição e nossa visão. Achamos que essas coisas são meu, que são uma parte de mim. É por isso que nos recusamos a abrir mão, porque é como perder algo nosso. Quando entramos em meditação profunda, algo de nós está morrendo. É por isso que ficamos com medo. Permita-se morrer para todas as visões. Esta é a última coisa que verei nesta vida ao fechar os olhos para meditar. Este é o último som que ouvirei. Vou deixar de ouvir por completo. Estou sentindo o meu corpo pela última vez e em seguida o meu corpo irá desaparecer. Isso nos ajuda a abrir mão dos sentidos. Esses sentidos realmente estão nos controlando. Eles sempre nos irritam. Eles estão sempre exigindo que lhes prestemos atenção, enchendo nossa mente, tanto assim que pouco conhecemos da consciência na mente. São apenas esses 5 sentidos brincando conosco, puxando-nos pelo nariz de vida em vida, arrastando-nos pelos altos e baixos do samsara. Tente morrer para o mundo dos 5 sentidos. Se você morrer para o mundo dos 5 sentidos e morrer para o corpo, todas essas preocupações simplesmente desaparecem. Quando alguém está morto, a única coisa que resta é a mente. Quando uma pessoa morre, é o fluxo da consciência que vai de uma vida para outra. É essa mente que vai em busca de um novo lugar para nascer. Mas pelo menos sabemos que isso é o que resta quando morremos para o corpo e os 5 sentidos. Se morrermos para o corpo e os 5 sentidos, o nímita irá surgir. Da mesma forma, quando uma pessoa morre, ela vai em direção à luz. Se você ainda não viu, mas quer encontrar o nímita, imagine-se morrendo. Ao imaginar, fabricamos essas reflexões e contemplações
sendo tomadas por essa percepção, para então descobrirmos que de fato nos desconectamos do corpo. Nos desconectamos dos sentidos. Viemos aqui para morrer. Morremos para as coisas do mundo e morremos para as posses. Você morre para tornar-se o monge verdadeiro, o eremita que vai para a caverna do coração, longe do mundo dos corpos, visões e sons. Onde encontrar os nímitas? Cavernas são lugares maravilhosos para meditar. Estou falando de cavernas profundas nas montanhas. Como é tão escuro, não é possível saber se algo está acontecendo do lado de fora. Enquanto estava numa dessas cavernas, houve uma enorme tempestade, uma tempestade violenta. Estive naquela caverna por cerca de 5 ou 6 horas. E quando saí, os aldeãos contaram sobre a tempestade e perguntaram: "Você ouviu a tempestade violenta?" Eu não tinha ouvido nada. Não que tivesse estado numa meditação profunda. Tinha estado no fundo de uma caverna real, uma caverna de calcário. Se você entrar na caverna do coração, é a mesma coisa. A caverna do coração é o lugar onde morremos para as visões e os sons. É tudo escuro, não vemos ou ouvimos nada. O corpo se acalma e simplesmente desaparece. A caverna do coração é onde se encontram os nímitas. Na caverna do coração sabemos que morremos para o corpo e para os sentidos. Assim é como essas experiências de meditação profunda são um ensaio para morrer. Por que as pessoas não conseguem experimentar esses nímitas? É porque elas ainda não estão prontas para morrer. Vou apenas tirar essa coisa do caminho e então estarei pronto. Mas descobrimos que sempre há uma coisa a mais. Assim morremos insatisfeitos e inacabados. Lembremos-nos do que disse Ajahn Buddhadasa: o que está feito está concluído. Portanto, quando for meditar, o que está feito está tudo concluído, está acabado. Morra para o seu corpo, morra para o passado e para o futuro, e morra para todos os projetos. Feche os olhos e não veja mais. Feche os ouvidos e não ouça mais. Desconecte das sensações do corpo de modo que todo o corpo desapareça. Assim descobrimos que na morte surgem os belos nímitas. Os nímitas são pacíficos, lindos e maravilhosos. Entenda que esse tipo de morte é a liberdade. O Buda não elogiava qualquer tipo de morte. O verso 334 do Dhammapada diz que iremos para outro corpo. O tipo de morte que o Buda louvava é quando damos um fim a todos os corpos. Você já está pronto para morrer? Se você tem medo de morrer, os nímitas nunca irão surgir. Então imagine a morte, traga-a para a sua mente, preencha a mente com essa ideia e veja se ainda resta algum medo. Se resta algum medo, isso é sempre um sinal de apego. O medo é sempre um sinal de que algo que você quer muito está prestes a ser perdido. Se não fosse seu, não haveria medo. Se soubesse que não lhe pertence, poderia dá-lo com tanta facilidade. Portanto, olhe para você mesmo e veja quais apegos ainda restam. Veja se você está pronto para morrer e pratique morrer. Ao morrer para o corpo e os 5 sentidos, os nímitas surgem, mas ainda falta morrer mais um pouco. Após os nímitas, ainda há traços do fazedor. É necessário morrer para a volição. Permitir que a volição morra é algo assustador. Já indiquei muitas vezes que pensamos que a volição é o eu. É algo muito próximo da ideia de um eu, de quem você pensa que é. Permitir que isso desapareça é muito, muito assustador. Esse é o lugar onde realmente ocorre a morte. Nesse ponto, parte da mente está morrendo. A volição, sensações e o potencial de fazer. Quando estamos morrendo, compreendemos que muito do nosso poder é perdido. Na velhice, podemos querer levantar a mão, mas isso simplesmente não acontece. Podemos querer que a boca fale, mas isso simplesmente não acontece. Podemos querer cantar, mas esquecemos as palavras. Na velhice descobrimos que a volição já não é mais tão poderosa. Foi sempre muito poderosa. Ou será que agora estamos vendo a sua verdadeira natureza? Quando morremos, muito da volição morre junto. Nossa capacidade de controlar é vista por aquilo que na verdade sempre foi o tempo todo. Apenas uma miragem, um mito, um truque de mágica. Sempre pensamos que estávamos no comando, mas a morte mostra o quanto no comando realmente estávamos. Imagine-se morrendo, perdendo o controle completamente, sem poder controlar o intestino, sem poder controlar a bexiga ou qualquer outra coisa. Nos debatemos no último suspiro, e nem isso pode ser controlado. Imagine como é isso.
Imagine abrir mão do controle completamente, permitir que a respiração pare, permitir que o corpo morra, permitir que essa coisa que de todos modos nunca nos pertenceu simplesmente desapareça. Imagine que esta respiração e este corpo são iguais às folhas e galhos do bosque de Jeta. Alguém os levou embora para serem queimados. Levaram seu corpo, seu passado e seu futuro. Tudo o que você pensava ser e pensava possuir, sua família, todo o histórico da sua vida. Levaram tudo embora para queimar com a sua morte. Pensando sobre isso agora, enquanto ainda estamos vivos, podemos abrir mão. Podemos abandonar tudo. Abrir mão com letras maiúsculas. E isso se torna tão libertador. Se você for capaz de fazer isso, os nímitas virão facilmente. Se você puder fazer isso, irá parar de controlar o nímita. Ele não é seu. A volição é vista pelo que na verdade é. Um grande golpe, um grande engano. Pensar que estamos no comando e que podemos realmente controlar. Através da morte, sabemos que essa volição está além de nós, além do nosso controle. Controlar o fazedor apenas gera mais frustração. No final, vemos a volição como na verdade ela é. À luz da morte, a volição cessa. Pelo menos a maior parte da volição cessa na morte. Não podemos controlar o corpo, não podemos controlar a maioria dos sentidos, mas ainda achamos que podemos controlar a nossa mente. Pensamos que temos a liberdade dos pensamentos. Mas por que também não morrer para os pensamentos? Esses pensamentos que temos, de todos modos, do que são feitos? Eles são todos feitos do mesmo material do mundo. Eles são feitos a partir do tecido das experiências da nossa vida. Planejamos, fantasiamos e descrevemos tudo o que estamos pensando. Como será quando morrermos? Onde se encaixam os pensamentos no momento da morte? Não seria maravilhoso morrer livre de todos esses pensamentos? Imagine o processo de pensar morrendo. O último pensamento balbuciando no seu último momento de existência. E depois, sem surgir pensamentos durante horas. Imaginem como seria a liberdade dessa grande irritação. Liberdade dessa mente pensante, que nos convence. Agora estamos felizes, agora estamos tristes. Agora essa pessoa gosta de mim, agora ela pensa que eu sou um idiota. Todos esses pensamentos conduzem à raiva, à má vontade, ao desejo, à cobiça, ao sofrimento e ao renascimento. Imaginem tudo isso morrendo, de modo que não podemos mais pensar. Simplesmente para. É necessário que o pensamento cesse por completo antes de experimentar o nímita. Os nímitas surgem no silêncio. Essa é a razão pela qual essas experiências são como a morte. Tanto do nosso mundo morre, estamos numa outra dimensão. É como um mundo celestial. Você morreu e tudo o que resta é esse belo nímita. Às vezes as pessoas podem pensar que se trata de um deus, ou um deva, ou algo semelhante. Apenas depende de quão fantasiosa é a mente. Pessoas simples, com uma mente pura, só irão ver um nímita, apenas uma luz linda. Você morreu para o mundo, não consegue se lembrar, não é capaz de ouvir ou saber qualquer coisa. Até mesmo os pensamentos morreram. E por fim, você está em paz. O reino da mente. Pessoas com muito apegos, que não sabem como morrer, muitas vezes ficam muito assustadas quando experimentam os primeiros sinais de um nímita. Por quê? Porque elas estão morrendo e estão experimentando como é isso. Permita-se morrer. Não é tão ruim quanto as pessoas creem. E quando morremos temporariamente para o mundo, podemos deixar todo o mundo do corpo e dos 5 sentidos. Então, se você permanecer tempo suficiente com o nímita, simplesmente irá experimentar os jhanas. Os jhanas é onde o mundo dos 5 sentidos não existe. Esta meditação da morte, tal como estou ensinando agora, é uma ótima maneira para ajudar a entrar nos jhanas. Quando entramos nos jhanas, estamos no mundo da mente e literalmente morremos. O corpo foi completamente colocado de lado. O corpo durante os jhanas está em espera. Se alguém experimenta os jhanas como se estivesse morrendo, verá que é algo maravilhoso. É lindo e bem-aventurado. E claro, depois de sair dos jhanas, percebe que morrer é tudo. Morrer é abrir mão, é renunciar. Teremos que fazer isso mais cedo ou mais tarde. O problema é que quando as pessoas estão morrendo, prestes a renunciar a este corpo e os 5 sentidos, elas se preocupam tanto porque não estão acostumadas a isso. Elas se debatem para depois partir e obter um novo corpo. Assim têm que fazer tudo de novo.
Portanto, quando praticamos nossa meditação, aprendemos sobre os nimittas e os jhanas, e assim sabemos como morrer corretamente, sabemos como abrir mão. Temos as informações ou dados da nossa experiência para saber o que realmente nos pertence e o que não nos pertence. Certamente sabemos que este corpo com os 5 sentidos não tem nada a ver conosco. Na verdade, eles são sofrimento, eles são dukkha. É simplesmente a compreensão da dor quando os obstáculos estão presentes e a felicidade que surge quando os obstáculos desaparecem, que nos dizem ser essas coisas sofrimento. Ter um corpo é sofrimento. Não importa se estamos saudáveis ou doentes, é tudo a mesma coisa. Todos estão sofrendo. Quantas vezes ouvimos belos discursos do Dhamma e pensamos, isso é realmente muito bom. Depois alguém diz algo estúpido e pensamos, por que ele disse isso? Isso é som, é tudo. É apenas o movimento das moléculas de ar irritando o tímpano. É apenas a criação de ondas elétricas no cérebro que interpretamos como som. Isso é tudo. Grande coisa. Vendo todas as belas moças que vêm ao monastério e todas as velhinhas chegando, cheirando a comida deliciosa e depois sentindo o cheiro do lixo, é só cheiro, não é grande coisa. Com relação ao prazer e à dor no corpo, sempre vamos ter um pouco de cada. Como seres humanos, focamos na dor e pensamos ser isso o mais importante. Depois nos concentramos no prazer e achamos que isso é o mais importante. Cada um de nós sempre recebe cerca de 50% de cada um. É só uma questão daquilo que nos recordamos. Isso é tudo. São apenas os sentidos. Então por que se preocupar com isso? Não podemos morrer para os sentidos e permitir que simplesmente desapareçam? Imaginem como deve ser. Finalmente estarmos livres desse corpo dolorido e sofrido. Está sempre enfermo, sente fome, tem que ser levado para o banheiro, tem que ser coçado. Você está sentindo dor agora, sentado aqui na sua almofada me ouvindo? Assim, quando morremos, abrimos mão, renunciamos. Estamos apenas abrindo mão daquilo que é sofrimento. Portanto, grande coisa, imagine que está morrendo. Quando estiver meditando, coloque a ideia do casulo da morte ao seu redor. Mantenha-o em torno de você como um sudário, e estando envolto, será mais fácil abrir mão do mundo. A morte é um grande lembrete. Está dizendo, ouça, você não possui nada. Este corpo não é seu e esses sentidos não lhe pertencem. Olhe para a morte. Olhe o que ela está dizendo. Os melhores discursos do Dhamma estão exclamando, essas coisas não são eu, não são meu, não é o meu eu. Assim, quando você se envolver com o casulo da morte, este irá lembrá-lo muito claramente que essas coisas não são suas. Então por que não abrir mão delas? Se abrir mão, você morre e entra nos jhanas e renasce depois. Você estará sentado na mesma almofada na sua cabana, tendo voltado à vida novamente. Em outras palavras, você voltou para este mundo. Quando volta para este mundo, você não retorna exatamente o mesmo que antes, porque viu algo muito poderoso e profundo, viu um outro mundo. Os 3 reinos no budismo, Tiloka em Pali, são Kamaloka, Rupaloka e Arupaloka. Kamaloka é o reino dos 5 sentidos. Rupaloka é o reino dos jhanas. Arupaloka é o reino das realizações imateriais. As pessoas só conhecem um pouquinho de apenas um desses reinos. Assim, como é possível realmente saber o que são o Dhamma e a iluminação? Quando o Buda disse que era Lokavidu, conhecedor dos mundos, o que ele quis dizer foi que conhecia esses 3 reinos, o Tiloka. Quando alguém conhece esses 3 reinos, ele vê o panorama, tem uma visão geral do que realmente acontece. Quando apenas conhecemos um mundo, temos a visão muito limitada. Portanto, com esta prática, realmente saímos deste mundo e vamos para o reino Rupaloka, os mundos dos jhanas. Morremos do Kamaloka e renascemos por um curto período de tempo nos jhanas, em Rupaloka, para então voltarmos. Assim compreendemos a diferença, compreendemos em profundidade o que é o sofrimento. Compreendemos em profundidade o que é o eu e o que não é. Em particular, sabemos o potencial de fazer sobre o fazedor, esse controlador que causa tantos problemas. Por isso que ao compreender o que é o controlador, o fazedor, acaba dizendo para as pessoas não fazerem nada. Não dê nenhum centímetro ao fazedor. Ele só irá conduzi-lo através de muitas mais vidas no samsara.
Nos jhanas, o potencial para fazer desaparece. A volição não pode nos encontrar nos jhanas, porque nesses estados não resta nenhuma volição. Estamos mortos. Às vezes vemos pessoas nos jhanas que parecem estar mortas. Elas ficam tão quietas que praticamente não respiram. É morrer, mas é um lindo morrer. O morrer do qual se pode retornar e relatar para outras pessoas. Podemos descrevê-lo. Entendemos que essa é uma bela maneira para nos ajudar a penetrar o Dhamma. Samma Samadhi, os jhanas. Praticando o morrer, não estamos praticando para realizar Maggaphala, no sentido de eu vou me tornar um Sotapanna ou algo parecido. É a morte da volição, daquilo que quer ganhar essas coisas. É morrer de todo esse negócio de fazer, ver, ouvir, degustar, tocar. É morrer da correria da vida com todos os seus apegos, desejos, querenças, idas e vindas. É esse tipo de morte. Disso que queremos morrer. Morremos de tudo isso e o que vocês pensam que resta? Apenas o reino dos jhanas. Se você ainda não experimentou os jhanas, se ainda nem mesmo os nímitas surgirem, tente morrer. Não estou dizendo cometer o suicídio. Quero dizer apenas meditar e fazer da morte a sua percepção. Até o ponto em que todas essas coisas que são os apegos, as posses, são vistos pelo que realmente são, apenas fardos desnecessários. Imagine colocar isso na mente, com tamanha intensidade, de modo que a renúncia aconteça naturalmente. Mantenha isso como fundamento, de modo que abrir mão simplesmente acontece. Isso não é meu, estou morrendo, de modo que isso simplesmente desaparece. Todas as etapas da meditação que sempre menciono simplesmente acontecem sem problemas, tal como ocorre quando morremos. Então abrimos mão. Abrimos mão, abandonamos. Morrer, morrer, morrer. Então talvez vocês entendam o que Ajahn Chah queria dizer quando perguntava: você veio aqui para morrer?